Muito bom dia a todos. Cumprimento o senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Cumprimento meus companheiros aqui da mesa, a doutora Priscila Santiago, economista da CNT, o doutor Ricardo Lins Portela Nunes e o doutor Silvio dos Santos. Presidente, conforme sugestão aí da pauta de hoje, eu vou tentar fazer nos 15 minutos um resumo breve do novo marco regulatório do sistema portuário brasileiro. Em primeiro lugar, nós temos que ver um pouquinho da perspectiva histórica dos portos brasileiros, começando talvez em 93, onde houve a maior e mais importante mudança recente no sistema portuário brasileiro, com a criação da Lei 8.630 e a abertura dos portos à iniciativa privada. Até este ano de 1993, os portos brasileiros eram todos públicos, eram todos administrados por empresas do governo e a sua operação também toda era pública. E isso tinha se transformado num grave problema para a logística brasileira, uma vez que esse sistema não dava conta do crescimento da economia brasileira. Portanto, com a Lei 8.630, que permitiu, digamos assim, a privatização da operação portuária brasileira, e aqui é bom separar entre a gestão, o planejamento, que continuou público, com as suas empresas estatais, mas a operação portuária passou a ser totalmente privada. Hoje, os portos brasileiros, todos eles, portos públicos, inclusive, são operados pela iniciativa privada. Não há nenhuma operação hoje portuária no Brasil que seja pública. E este é um modelo, é também importante realçar, é um modelo que tem paralelo no mundo inteiro. Com a exceção apenas do Reino Unido, todos os portos no mundo são portos públicos com operação privada. Este é o modelo que nós temos no Brasil a partir da Lei 8.630 e que, recentemente, com o novo marco regulatório, sofreu alterações importantes, permitindo-se que, além dos portos públicos com operação privada, passássemos a ter também a operação livre de portos privados fora das áreas dos portos organizados. Então, é dentro desse contexto, presidente Collor, que eu farei esta minha breve análise acerca do novo marco regulatório do sistema portuário brasileiro e como que se pretende, com esse novo marco regulatório, suprimir os gargalos que existem na logística brasileira. É importante também definirmos tecnicamente esse termo gargalo, porque em logística, gargalo é sempre algo que aflige mais um determinado processo, uma determinada cadeia logística, e uma vez removido esse gargalo, já tem outro ali na fila pronto também para ser atacado. Porque gargalo, pelo próprio conceito, é algo que é restritivo em relação à eficiência, em relação a demora ou não dos procedimentos na logística. Então, por exemplo, quando foi criada a Secretaria de Portos em 2007, pelo presidente Lula, o maior gargalo da logística portuária brasileira era a profundidade dos portos, muito pouca para o tamanho crescente dos navios. Então, uma primeira providência foi se criar o Plano Nacional de Dragagem, que fez com que todos os portos brasileiros passassem a ter hoje uma profundidade muito mais adequada em relação aos tamanhos dos navios que são crescentes no mundo. Claro que, removido esse gargalo, outros imediatamente aparecem na fila, como é o caso, por exemplo, hoje, na minha avaliação, um dos principais gargalos da logística portuária brasileira são os acessos aos portos. Tomamos como exemplo o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, o maior porto da América Latina, responsável por cerca de 30% da movimentação de todo o comércio internacional brasileiro, que tem terminais privados que são comparáveis do ponto de vista da sua eficiência, da sua rapidez, aos melhores terminais, por exemplo, de contêineres encontrados em qualquer parte do mundo.
No entanto, nós temos um problema de acesso ao Porto de Santos que merece uma atenção assim muito especializada e muito rápida, porque, como nós sabemos, a Baixada Santista tem que vencer a serra até chegar a São Paulo, tanto nas mercadorias que saem do porto, quanto nas mercadorias que são exportadas pelo Porto de Santos. Precisamos substituir com rapidez o modal rodoviário, que hoje atende em cerca de 80% o Porto de Santos, pelas ferrovias e pelas hidrovias. Então, este é um exemplo de acesso terrestre que precisa ser rapidamente vencido no caso do Porto de Santos. E esse é um exemplo que nós podemos enxergar de maneira geral em todos os portos brasileiros. É assim no Porto do Rio de Janeiro, é assim no Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no Porto de Salvador. Então, todos os portos brasileiros sofrem hoje com essa questão dos acessos terrestres que precisam ser melhorados. Acessos terrestres e acessos aquaviários, principalmente no caso da navegação interior, no que se refere aos portos do norte do Brasil. O Porto de Vila do Conde, no Pará, o Porto o Porto de Santarém, o Porto de São Luís, no Maranhão, são portos que precisam ter os seus acessos ferroviários e hidroviários com mais investimentos. Então, eu queria, portanto, presidente, passar rapidamente aqui a nossa agenda, que vai tratar desse novo marco regulatório, da concessão e dos arrendamentos, bom dia, senador, dentro dos novos critérios de escolha que foi modificado pela nova lei. O novo marco regulatório, dentro dessa perspectiva histórica que eu já falei, que está demonstrada aí nesse gráfico, onde se destaca, em 1993, como eu já falei, a Lei 8.630, que mudou definitivamente para melhor o sistema logístico brasileiro em termos portuários, permitindo a operação privada dos portos. Uma outra data importante é 2001, com a criação das agências reguladoras, inclusive com a criação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, hoje responsável pelas licitações, pela fiscalização e pela regulação de todo o setor e de todos os portos, sejam portos marítimos ou portos fluviais. Uma outra data importante é 2007, quando foi criada pelo presidente Lula a Secretaria de Portos, que passou, recebendo do Ministério dos Transportes, passou a fazer a gestão, o planejamento de todo o sistema portuário brasileiro, com foco específico no elo da cadeia logística brasileira, talvez a mais fundamental de todas, do ponto de vista da exigência que é imposta pelo mercado. Só para se ter uma ideia de números, nos anos aí de 1990, 92 até 93, o nosso fluxo de comércio internacional estava estagnado aí na casa dos 100 bilhões de dólares. Isso cresceu rapidamente. Hoje nós estamos aí na casa dos 500 bilhões de dólares, um crescimento que multiplicou por quase 9 vezes, num curto espaço de tempo, a corrente de comércio do Brasil, considerando que cerca de 90% disso, em média, passam pelos nossos portos, e isso é uma demonstração eloquente da importância desse elo da cadeia logística para as exportações brasileiras. Então, esse aí é um breve resumo da história do setor portuário brasileiro em termos das suas normas. A Lei 8.630, como eu já expliquei, foi uma lei modernizadora, importante para o setor portuário brasileiro, que permitiu, como hoje nós temos, todas as operações privadas, todo o setor portuário brasileiro é operado por empresas privadas, assim como acontece no mundo inteiro, sendo que a gestão do porto é pública, como também acontece no mundo inteiro. O Porto de Roterdã, por exemplo, que é um ícone da logística no mundo, ele é um porto que pertence ao
a municipalidade de Roterdã, 60% das ações, 65% das ações são da municipalidade de Roterdã, e o restante das ações pertence ao governo central da Holanda. Mas, apesar dessa estrutura societária 100% pública, o Porto tem uma gestão privada, com executivos contratados no mercado, e toda a sua operação é privada, e toda a sua competição dentro do Porto e entre os portos da região é uma competição baseada no sistema privado portuário. Hoje, nós estamos, portanto, com a Lei 12.815, que é o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro. Essa lei trouxe importantes mudanças no sistema que era regido pela Lei 8.630. Uma das mudanças mais importantes foi referente aos portos privados, aos terminais privados, que antes só podiam movimentar carga própria, ou preponderantemente carga própria, e hoje, pela nova lei, esses terminais privados podem movimentar qualquer carga. Então, qualquer investidor, seja brasileiro, seja estrangeiro, pode apresentar à ANTAQ, pode apresentar à CEP a sua proposta de porto. Nós vamos colocar essa proposta em audiência pública para que o mercado tome conhecimento dessa possibilidade de investimento e, dentro de, no máximo, 90 dias, esse porto estará autorizado para operar como um terminal privado fora dos portos públicos. Esse é um detalhe importante da lei. Então, sejam terminais de contêineres, terminais de granéis. A ANTAQ hoje tem uma carteira de 130 propostas novas de terminais privados. Hoje o Brasil tem 38 portos públicos e 129 portos privados. Então, nós estamos praticamente dobrando essa quantidade de portos privados, considerando essa carteira que está em análise na ANTAQ para os novos portos privados. O princípio, os fundamentos da nova lei são basicamente eliminar os gargalos na oferta portuária brasileira, reduzir custos. O próprio processo de licitação dos terminais dentro dos portos públicos é um processo que não exige outorga, não exige pagamento de outorga, exatamente com o objetivo de reduzir custos, e mudar, portanto, os critérios de licitação em relação aos arrendamentos dentro dos portos públicos, porque dentro desse novo marco regulatório, o setor portuário pode investir em portos públicos, como, por exemplo, o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, os portos de Santa Catarina, os portos do Rio Grande do Sul, o Porto de Maceió, por exemplo. Esses portos públicos, eles recebem novos investimentos que são arrendamentos licitados para a iniciativa privada. Então, para essas novas licitações, a lei mudou os critérios, ao invés de exigir outorga, exige, em alguns casos, a menor tarifa, em outros casos, o maior investimento ou a maior capacidade de movimentação. São novos critérios. Isso no caso dos arrendamentos dentro de portos públicos. Para os terminais privados, como eu estava descrevendo, o critério é a capacidade de investimento e o interesse do investidor num determinado porto que fica a critério, naturalmente, do investidor dentro do planejamento feito pela Secretaria de Portos, porque existe um planejamento que preside os investimentos em tipos de portos e nos locais em que esses investimentos podem acontecer ao longo da nossa costa. As inovações da lei, portanto, como eu estava dizendo, envolvem o planejamento do setor. Nós temos aqui hoje na mesa um representante do Laboratório de Logística da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma universidade que trabalha com a Secretaria de Portos e com a ANTAQ nesse planejamento do setor portuário brasileiro. Alterações institucionais importantes em relação ao papel da Secretaria de Portos como poder concedente e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que hoje é responsável por todas as licitações dentro dos portos públicos e por todo o processo de autorização dos terminais privados. É sempre importante
fazer essa diferença entre a Lei 8.630 e a nova lei no que respeita à exigência de carga própria que antes existia para os portos privados e que hoje não existe mais. O porto privado não pode se estabelecer para atender a qualquer tipo de carga, diferentemente do que acontecia no passado. Este aí, dentro do novo marco regulatório, é a configuração do sistema de gestão da logística como um todo. Nós temos 3 ministérios que cuidam da logística, a CEP, que cuida dos portos marítimos e fluviais, o Ministério dos Transportes, dos modais terrestres, ferrovias, rodovias e também das hidrovias, do transporte hidroviário, e a Secretaria de Aviação Civil, que cuida do modal aeroviário. E com os órgãos complementares, o CONIT, que é um órgão que faz a integração entre todas as áreas, e a empresa de planejamento logístico, que naturalmente, que quando se fala, por exemplo, em um porto, o porto só poderá ser eficiente se ele for integrado a uma cadeia logística com os acessos que permitam essa eficiência portuária. Portanto, aí nós temos um resumo das divisões e responsabilidades em termos da área portuária. A CEP é responsável pelo planejamento, pela política portuária, pela definição da locação dos portos e dos tipos de portos na costa brasileira. A ANTAC é responsável pela regulação, pela fiscalização e por todo o processo licitatório dentro dos portos públicos, e as autoridades portuárias pela gestão local de cada porto. As formas, em resumo, as formas de exploração de instalações portuárias podem ser resumidas nessas 4 modalidades. A concessão do porto, que pode ser feita de forma total ou parcial. Nós temos um exemplo concreto de porto concedido, que foi o porto lá em Santa Catarina de Itapoá. Itapoá é um terminal privado Imbituba, que é um porto que foi concedido e que atualmente o governo está examinando se revê ou não essa concessão. Nós estamos para lançar em Manaus a concessão completa de um terminal de contêineres que vai fazer todo o investimento e toda a operação de contêineres. Uma outra forma é a delegação. Existem vários portos que são delegados para estados ou municípios. O porto, por exemplo, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é delegado para o estado. O porto de Paranaguá é delegado para o estado de Paranaguá. O porto de Itaguaí é delegado para o município de de Itajaí, em Santa Catarina, é delegado para o município de Itajaí. Então, essa é uma forma. O porto de Itaqui, no Maranhão, é delegado para o estado do Maranhão. Então, existem alguns portos delegados. O arrendamento, como eu já falei, são terminais dentro dos portos públicos, que são arrendados pelo poder concedente para a operação privada, nas suas diversas modalidades, e a autorização que se refere aos portos privados. Então, essas, em resumo, são as formas de exploração de instalações portuárias. Eu, diante do tempo, vou passar rapidamente pelos processos aí de arrendamento e concessão dos quais eu já falei. A concessão pode ser cheia para administrar integralmente o porto, ou ela pode ser parcial, somente para a gestão, por exemplo, fazendo arrendamentos para os diversos terminais que vão operar dentro do porto. Na concessão de portos organizados, a licitação obedece ao marco legal da 12.815 do decreto 8.033, que regulamenta essa lei, e nas 3 formas previstas. O prazo é de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 25 anos. Esse prazo vale tanto para as concessões quanto para os arrendamentos. Esse é o prazo estabelecido na lei e é um prazo que a gente encontra mais ou menos no mundo inteiro, em termos de concessões portuárias. Como eu disse, os critérios hoje não são mais critérios de outorga, são critérios de menor tarifa, maior movimentação ou menor tempo de movimentação, que implica em mais eficiência para os portos. E só para concluir, presidente Collor,
Hoje nós temos em processos de arrendamento 4 blocos de licitação. O bloco 1, os portos de Santos e do Pará, que já está no Tribunal de Contas da União. Possivelmente na próxima semana esse bloco será liberado e colocado na praça para a licitação de cerca de 15 terminais nesses 2 portos. O bloco 2 já está pronto, Paranaguá, Aratu, Salvador e São Sebastião, e na sequência será encaminhado ao Tribunal de Contas. Os blocos 3 e 4 também estão todos prontos para serem encaminhados ao TCU. Isso, somado, representa quase 150 novos arrendamentos portuários que serão licitados ao longo do próximo ano. Nós já falamos aí também no aspecto das autorizações, que agora é mais simples, menos burocratizado, anda mais rapidamente. A lei fixa prazo para todas as entidades envolvidas, para a ANTAC, para a CEP, de forma que todos temos compromisso com o prazo agora. E, como eu já disse, a ANTAC tem 135 requerimentos para novos portos privados, o que significa dobrar a quantidade hoje existente, que é de 129. Nós já fizemos um primeiro anúncio público com 57 participantes. Desses 57, 20 já foram habilitados, o que representa investimentos de 6 bilhões de reais nos próximos 5 anos. As perspectivas do setor portuário brasileiro são muito importantes e esse gráfico, presidente, finalizando, é só para mostrar a grande importância da logística para o Brasil e como a corrente de comércio brasileira responde em relação ao crescimento do PIB. Nos últimos 20 anos, como demonstrado por esse mapa, o PIB do Brasil cresceu 4,6 vezes e a nossa corrente de comércio, que estava estagnada, hoje perto dos 500 bilhões de dólares, cresceu quase 9 vezes. Então, isso significa que se o PIB crescer, que a corrente de comércio dobra em relação ao crescimento do PIB, implicando numa demanda muito grande para a nossa logística. E, mais ainda, a perspectiva de crescimento é muito grande, porque também ao longo desses 20 anos, analisando aí a abertura da economia brasileira, que era de 11% e hoje é de 20%, mas é muito pequena quando comparada a outros países. A abertura da economia, por exemplo, na Alemanha é de 75%, mesmo na China, que é um país que começou agora nesse processo, já conta com a abertura da sua economia de 45%. Então, o Brasil tem uma perspectiva enorme de crescimento da sua fonte de comércio e, portanto, isso nos traz, e aí a sua comissão, presidente, tem uma importância fundamental na questão da necessidade dos investimentos rápidos da nossa logística para que o país possa dar conta desse recado. Eu quero agradecer, presidente, a oportunidade de estar hoje aqui, agradecer a todos e me colocar à sua disposição.